Olá pessoal, bem-vindos ao canal Você Presente. Eu sou a Vivian e hoje a gente vai falar um pouco sobre meditação mindfulness para o estresse. Essa é uma busca que muitas pessoas perguntam pra gente, né? E na verdade, assim como a ansiedade, a gente já falou um pouco, né? Mas o estresse ele é uma reação fisiológica do nosso corpo, né? Frente a situações de perigo, de ameaça. Então, o nosso corpo recebe, né, a liberação de alguns hormônios, como o cortisol, por exemplo, para nos preparar para a luta ou fuga, né? Então, frente a uma situação desafiadora e difícil, a gente precisa de se sentir um pouco estressado para conseguir reagir da maneira que a gente precisa, né? O problema é que às vezes esse estresse pode se tornar crônico, né? E isso vai minando os nossos recursos para lidar de maneira mais hábil, né, com as dificuldades da nossa vida. Então o Marcelo vai explicar um pouco sobre essa relação entre o estresse e os estressores e como a gente pode se relacionar com isso. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, Vivian, é que o estresse ele tem muitas fontes. Ele pode ser externo quanto interno. O mundo, você pode estar num trabalho que você não gosta, sabe, é muito comum o pessoal que está fazendo pós-graduação, sabe, os prazos, ter que entregar. Então, a gente pode estar num ambiente estressor, numa época estressora. Por exemplo, uma mãe que acabou de ter um filho, sabe, é muito estressor, não consegue dormir, perde a rotina, né? Quando a gente tem alguém que a gente gosta e está doente. Então, tem algumas épocas, né, que a gente está ali totalmente inserido no estresse, ou que o mundo acaba nos desafiando, nos pegando, sabe? Isso, o nosso, como a Vivian falou, o nosso corpo ele é feito para responder, né, a esse estresse, se preparando para poder ter um desempenho um pouco melhor. Mas existe um outro tipo de estresse também que pode ser totalmente da sua mente em relação ao mundo, né? Se a gente for pegar um transtorno de ansiedade ou às vezes até uma depressão mesmo, a sua visão para o mundo pode determinar tudo aquilo que está presente. Isso você vai estar vivendo num super estresse e na verdade totalmente talvez numa situação mais tranquila que não deveria ser tão estressora. Então a gente tem esses dois pontos e muitas vezes isso acontece sem a gente perceber, né? A gente fica preso em algumas situações, não cria estratégias para lidar com ela, ou a gente não consegue perceber qual é a nossa visão de mundo, né? Tipo, tem pessoas que brigam com tudo, são reativas o tempo todo, isso com certeza vai gerar uma vida muito, muito mais estressante. Então quando a gente pega e fala de meditação, né, e como a meditação pode ajudar no estresse, eu penso que primeiro nesse trabalho de autoconhecimento, né, e também de uma clareza, assim, não pegar tantas coisas, não se prender tantas coisas e desenvolver uma certa sabedoria que acaba, muda, talvez não seja tão catastrófico do jeito que a gente imagina. Então, existem os estressores da vida, isso não dá para fugir, não dá, não tem como, infelizmente tem hora que o pneu vai furar, tem hora que você vai estar atrasado, o trânsito não vai andar, ou a gente vai adoecer, pessoas que a gente ama também, então não tem como fugir dos estressores. E nem necessariamente da nossa resposta, que até um certo ponto é importante. Mas existe como eu respondo, como eu olho para isso e como eu decido me relacionar, né? Como no caso do trânsito. É ruim o trânsito, você não precisa gostar do trânsito. Mas geralmente a gente acaba criando mais estresse por a nossa reação natural de lidar isso. A Vivian pode falar um pouquinho mais sobre essa nossa reação natural e quanto a gente piora, né, e não tem clareza para lidar com o mundo. Então, basicamente, existem os estressores na vida e existe a resposta ao estressor. A meditação, ela vai trabalhar a sua resposta ao estressor. E eu acho que aqui tem um outro ponto importante, porque existem algumas meditações, algumas técnicas que são ensinadas para você fugir, né, sublimar, fingir que não existe. Vou trabalhar tanto a minha atenção que ao acontecer alguma coisa eu não vou mais sentir aquilo. Eu concordo com alguns mestres de meditação que eles falam que, na verdade, isso é um tipo de droga, você está fugindo do mundo. E principalmente quando a gente fala de meditação mindfulness e até meditação da compaixão, é um entrar em contato. E entrar com uma coragem muito grande, sabe? Muita força. E aí aprender a me relacionar com isso. Se eu não me aprender a relacionar com a vida, eu vou ter que fugir a vida toda da vida. Isso vai ser mais estressante, né? E aí, Vivian, o que você acha? Aí eu acho que pensando nessa resposta aos estressores, né, o Marcelo falando sobre entrar em contato com isso, né, a primeira coisa é a gente reconhecer como é viver esse estresse, mas a gente faz isso com uma atitude de muito autocuidado, de muita gentileza, né, não é a gente se jogar em alguma coisa que talvez esteja muito difícil,
Mas a gente pode começar com essas pequenas coisas do dia, né? Como o trânsito, e começar a observar como o nosso corpo responde a isso, como a nossa mente está respondendo, né? E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai se acostumando. Então, com a prática de meditação, né, com as práticas de mindfulness, a gente consegue também identificar o que vai acontecendo frente a uma situação de estresse. É como se a gente começasse a reconhecer essa nossa resposta, né? Então, o que as pesquisas têm mostrado, né, é que os mecanismos fisiológicos que acontecem e neurológicos, né, acabam contrabalanceando essa reação ao estresse. Então, a gente tem uma menor reatividade da amígdala, né, que é uma região do cérebro que alerta rapidamente frente a uma situação de perigo. Então, é como se a meditação fosse equilibrando, né? E aí, à medida que a gente vai treinando, a gente vai, então, ficando menos tempo sob aquele estresse e também usando essa habilidade de forma mais habilidosa, né? Então, assim, na hora que eu preciso daquela reação eu uso e na hora que eu não preciso mais eu solto. Porque o que a gente faz é que muitas vezes, sem esse treino, a gente vai carregando aquilo para o dia todo ou para a vida toda, né? E aí que está o grande problema. Então, é assim que eu vejo esse principal mecanismo, né? Eu estava pensando aqui, porque muitas vezes a pessoa não entende muito como funciona a meditação em si, né? E ela parece um negócio muito mágico. E a gente pode encarar a meditação através de um treino atencional, de uma atitude, de uma postura frente à vida. Então você está sentando e você está sistematicamente, você está treinando algumas habilidades do cérebro que envolvem metacognição, ou seja, olhar os pensamentos, perceber como o mundo está me afetando, diminuir a minha reatividade, segurar a minha reatividade. Na verdade, são muitos mecanismos psicológicos que a gente treina numa prática de meditação. Então, esse treino, né, nesse microcosmo do sentar, ele vai te ajudar a lidar com a vida. Que nem, por exemplo, uma prática muito longa, ou fazer um retiro muito longo, vem a dor do corpo, vem a saudade de casa, vem o desconforto, às vezes vem a fome. E aí a sua mente está brigando. E aí você está treinando deliberadamente para ver quem é você frente ao mundo. Né? Então, eu gosto muito, né? Porque se você sentar para meditar todos os dias, cada dia você vai ter um encontro. Tem dia que você vai sentar com você triste, tem dia que você vai sentar com você com medo, magoado, feliz, contente, preenchido. Então, cada dia é um encontro. E na hora que você sentar e se percebe, olha para si, você começa a ter mais habilidade para olhar e estar preparado para outras situações. Então, vamos se preparar, né, Vivian? Eu acho que talvez a gente tem outros vídeos explicando como funciona a meditação e aí, de repente, pode ajudar, né? Pode ajudar a clarear mais isso. Mas eu acho que de uma maneira, talvez resumida, seria isso, né? Existe a vida e eu preciso aprender a estar com a vida. E a meditação, ela vai te ajudar a esse autoconhecimento, a você entender como o mundo funciona, como quem é você frente ao mundo, ou algumas coisas que foi da sua criação, que foi um impulso que você tem um pouco mais natural. Mas eu preciso olhar para mim, para poder mudar, senão eu vou só reagir. E é uma coisa que é importante, né, quando a gente fala de aprender a lidar com o estresse, a gente não está falando só de ter que aguentar ou conviver, né, porque existe uma crítica, assim, de que mindfulness é para ajudar as pessoas a carregar todo o fardo da vida, né, mas não é sobre isso também, é sobre, inclusive, fazer escolhas para ver se você quer continuar onde você está, né, o que você está fazendo na sua vida também. Então, acho que a gente para por aqui hoje. Esse é o vídeo dessa semana e a gente se encontra na semana que vem. Obrigada pela sua atenção até aqui, pessoal. E se você gostou, dá um like, compartilha e nos ajude a levar isso para mais pessoas que de repente pode ser útil para alguém. Valeu, pessoal. Obrigado.